Oi, eu sou o Marquinhos. No mês passado, eu aprendi muito sobre força interior e autocontrole com os ensinamentos do imperador Marco Aurélio. Descobri que a verdadeira vitória não está em dominar os outros, mas em dominar a si mesmo. Agora, neste novo mês, vamos caminhar juntos por outro tema muito importante: o destino e a aceitação. Marco Aurélio e os filósofos estoicos nos ensinaram que a vida nem sempre segue o que a gente deseja, mas que existe sabedoria em aceitar o que não podemos mudar, sem medo, sem revolta, com coragem. Na Bíblia também aprendemos isso. Em Eclesiastes capítulo 3, diz que tudo tem o seu tempo determinado: tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher. O destino faz parte da ordem de Deus, e aceitar essa verdade é viver em paz. Então, vem comigo, porque neste mês de fevereiro nós vamos aprender a olhar para o tempo, a vida e até mesmo para a morte com mais serenidade, entendendo que cada instante é um presente e que o destino não é inimigo, mas caminho. Juntos vamos descobrir que aceitar é também crescer. Reflexão estoica. Dia 43. Título: Tudo é passageiro. Marco Aurélio ensinava que nada na vida é permanente. Ele dizia que tanto as alegrias quanto as dores, tanto as vitórias quanto as derrotas, passam como nuvens no céu. Para ele, apegar-se com desespero a qualquer estado da vida é viver em ilusão, porque tudo se transforma com o tempo. E a verdadeira sabedoria está em viver cada momento com gratidão, sabendo que ele não voltará. Sêneca afirmava que a vida é como uma peça de teatro. Alguns papéis são longos, outros curtos, mas todos têm seu fim. Epicteto lembrava que não devemos lamentar o que perdemos, nem temer o que virá, porque tudo o que temos é emprestado pelo tempo. Heráclito dizia que tudo flui, nada permanece, e que a mudança é a única constante do universo. Todos eles concordavam que aceitar a transitoriedade é libertar-se. Na vida moderna, vemos isso todos os dias. Uma criança que hoje brinca nos braços dos pais, amanhã já seguirá seu próprio caminho. Um jovem que vive a intensidade da juventude logo percebe que o tempo traz responsabilidades e novos desafios. Uma dor que parecia insuportável pode, com o tempo, se transformar em lembrança distante. Até mesmo grandes impérios que dominaram o mundo, um dia ruíram, mostrando que nada, nem mesmo o poder humano, é eterno. Da mesma forma, momentos de alegria também passam, e por isso devem ser valorizados enquanto duram. Exemplos atuais também nos ensinam isso. Basta olhar para a tecnologia, celulares que, há 10 anos, eram considerados o ápice da inovação. Hoje, parecem peças de museu. Redes sociais que dominaram a comunicação desapareceram quase sem deixar vestígios. Empresas bilionárias um dia caíram no esquecimento porque não acompanharam a mudança. Até mesmo modas, músicas e costumes que pareciam eternos desaparecem diante de uma nova geração, mostrando que tudo passa. Também na vida pessoal, relacionamentos que pareciam inquebráveis podem mudar de forma ou até terminar, mas deixam lições que ajudam a amadurecer. Pessoas que hoje estão cheias de saúde podem amanhã enfrentar doenças, e outras que sofriam com dores encontram na medicina moderna uma nova chance de vida. Uma crise econômica pode derrubar negócios hoje e, alguns anos depois, abrir espaço para novas oportunidades. Tudo está em fluxo e nada permanece igual. A Bíblia também ensina que tudo é passageiro. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. Paulo declara: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Em Salmos capítulo 103, versículo 15 está escrito: quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo assim floresce, pois passando por ela o vento, logo se vai. E em 1 João capítulo 2, versículo 17. Lemos: o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Assim, entendemos que tudo é passageiro: a dor e a alegria, a riqueza e a pobreza, a juventude e a velhice, a vida e a morte. E que o segredo não é lutar contra essa verdade, mas aceitá-la,
Quem aprende a viver sabendo que tudo passa, valoriza mais cada instante, sofre menos com as perdas e se apega ao que é eterno, porque só em Deus encontramos aquilo que não se desfaz. Reflexão estoica, dia 44. Título: A vida flui. Marco Aurélio ensinava que a vida é como um rio em constante movimento. Ele dizia que nada permanece parado e que tudo segue um fluxo natural. Para ele, lutar contra esse fluxo é como tentar segurar a água com as mãos, um esforço inútil que gera apenas frustração. A sabedoria está em aprender a fluir com a vida, aceitando as mudanças e aproveitando o que cada momento oferece. Heráclito afirmava que tudo flui e nada permanece, que a vida é movimento constante. Epicteto dizia que não devemos desejar que as coisas aconteçam como queremos, mas aceitar como acontecem, porque isso nos dá serenidade. Sêneca lembrava que a vida é como uma viagem de barco, onde não controlamos os ventos, mas podemos ajustar as velas. Todos apontavam para a mesma verdade. A vida não é estática, mas fluxo. Exemplos do cotidiano mostram isso de maneira clara. Um rio que encontra pedras em seu caminho não para, apenas muda de direção e continua correndo. Uma árvore que perde suas folhas no outono não desiste da vida, apenas espera o tempo certo para florescer de novo. Uma pessoa que enfrenta perdas pode aprender que a vida continua fluindo e que novos capítulos sempre se abrem, mesmo depois dos mais difíceis. Se olharmos para o mundo atual, também vemos esse princípio. Empresas que não acompanham a transformação digital acabam ficando para trás, enquanto outras que se adaptam crescem em meio às mudanças. Pessoas que resistem a novas tecnologias vivem frustradas, enquanto aquelas que aprendem a usá-las descobrem novas oportunidades, até mesmo no campo das relações humanas. Amizades mudam, amores se transformam, famílias crescem, filhos saem de casa, tudo está em fluxo, e tentar manter tudo igual é negar a realidade. A Bíblia confirma essa visão. Em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 está escrito: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Em João, capítulo 7, versículo 38. Jesus disse: quem crê em mim, rios de água viva correrão do seu interior, mostrando que a vida em Deus também é movimento e renovação. E em Isaías, capítulo 43, versículo 19, o Senhor declara: eis que faço coisa nova, agora brota, porventura não a percebeis. Assim entendemos que a vida flui e que resistir ao seu movimento natural apenas nos aprisiona. Quem aprende a fluir com coragem e fé, descobre que até as mudanças mais difíceis podem se tornar oportunidades. A vida não é um lago parado, mas um rio em movimento. E quem se deixa levar por esse fluxo aprende a caminhar com mais leveza, confiança e esperança. Reflexão estoica, dia 45. Título: O tempo é mestre. Marco Aurélio ensinava que o tempo é o maior mestre da vida. Ele dizia que aquilo que hoje nos parece confuso ou doloroso, com o tempo, pode revelar seu verdadeiro sentido. Para ele, o tempo não apenas cura feridas, mas também revela verdades ocultas, expõe intenções e mostra o valor real das coisas. Por isso, é preciso ter paciência e confiança no processo. Sêneca dizia que o tempo revela a verdade e que nenhuma máscara resiste a ele. Epicteto lembrava que não adianta exigir que a vida aconteça no nosso ritmo, porque tudo chega no tempo certo. Aristóteles ensinava que o tempo é a medida do movimento, mostrando que nada permanece igual e que só vivendo cada fase aprendemos. Todos viam no tempo um professor silencioso que educa sem pressa, mas sem falhar. Exemplos do cotidiano mostram isso de forma clara. Uma ferida no corpo pode doer intensamente no início, mas com o tempo cicatriza. Uma amizade verdadeira só se prova quando resiste às tempestades dos anos. Até mesmo uma planta precisa do tempo para crescer. Primeiro como semente, depois como broto, até se tornar árvore. O tempo ensina paciência, perseverança e humildade, porque nada nasce pronto, tudo se forma pouco a pouco. Nos dias de hoje também vemos como o tempo é mestre. Crises financeiras que pareciam insuportáveis se transformaram em novas oportunidades com a paciência de quem soube esperar.
Relacionamentos abalados que pareciam perdidos encontraram cura e reconciliação depois de anos. Jovens que hoje brilham como atletas, músicos ou empreendedores só chegaram lá porque respeitaram o tempo de treino, estudo e dedicação. O tempo mostra que não existem atalhos duradouros, porque tudo o que vale a pena exige maturação. A Bíblia ensina essa mesma verdade. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11 está escrito: Deus fez tudo formoso no seu tempo. Em Gálatas capítulo 6, versículo 9. Paulo declara: Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. E em Salmos capítulo 30, versículo 5 está escrito: O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, mostrando que o tempo é instrumento de transformação nas mãos de Deus. Assim, entendemos que o tempo é mestre porque ensina o que nenhuma pressa pode ensinar. Quem aprende a esperar com paciência, descobre que a dor se transforma em força, que a perda pode se tornar aprendizado e que até os silêncios de hoje podem ser sementes de vitórias no amanhã. O tempo, quando vivido com fé e coragem, não é inimigo, mas aliado. Reflexão estoica, dia 46. Título: Não lute contra o inevitável. Marco Aurélio ensinava que grande parte do sofrimento humano nasce da resistência ao inevitável. Ele dizia que não faz sentido gastar forças lutando contra aquilo que não pode ser mudado, como a passagem do tempo, a morte ou o destino. Para ele, a sabedoria está em aceitar o que é certo acontecer, porque lutar contra o inevitável é como tentar deter o nascer do sol com as mãos, um esforço inútil que só gera dor. A mente que insiste em querer controlar o incontrolável se torna escrava da frustração, mas a mente que aprende a aceitar encontra serenidade. Outros filósofos também refletiram sobre essa verdade. Epicteto afirmava que não devemos desejar que as coisas aconteçam como queremos, mas querer que aconteçam como devem acontecer, e assim viveremos em paz. Sêneca dizia que quem resiste ao destino sofre duas vezes, pela dor em si e pela revolta contra ela. E Heráclito lembrava que a vida é movimento constante, como o rio que segue seu curso sem parar. Todos eles concordavam que o inevitável não pode ser derrotado pela força, mas pode ser transformado em mestre quando é acolhido com sabedoria. Exemplos do cotidiano deixam isso claro. Um idoso que tenta resistir ao envelhecimento sofre muito mais do que aquele que aceita a idade e aprende a viver com dignidade. Alguém que perde um ente querido pode gastar anos se revoltando contra a vida e contra Deus, mas não encontrará paz, enquanto aquele que aceita a dor honra a memória do falecido e escolhe transformar a saudade em força. Encontra motivos para seguir em frente. Até mesmo um agricultor sabe que não adianta lutar contra o inverno ou a seca, mas que precisa plantar no tempo certo, esperar a chuva e colher na estação adequada. Nos tempos atuais, essa lição se repete. Muitas pessoas sofrem porque tentam controlar crises econômicas, mudanças tecnológicas ou até tragédias globais como pandemias, mas percebem que existem forças maiores que fogem ao nosso comando. Aquele que se revolta contra a realidade adoece em ansiedade e desespero, mas aquele que aceita e se adapta encontra caminhos novos. Um profissional que resiste às mudanças digitais sofre, mas quem aceita a transformação busca aprendizado e continua crescendo. Famílias que perderam muito em desastres ou guerras encontram esperança quando decidem reconstruir, porque aceitam que o passado não volta, mas o futuro pode ser refeito. A Bíblia também ensina sobre o inevitável com uma visão de esperança. Em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 está escrito: Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Em Jó, capítulo 1, versículo 21. Jó declara: O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor, mostrando que até a perda pode ser vivida com confiança. E em Romanos, capítulo 8, versículo 28, Paulo afirma: Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ensinando que até o inevitável pode fazer parte de um propósito divino que ainda não entendemos. Assim, entendemos que não lutar contra o inevitável é escolher a paz em vez da revolta.
não é desistência, mas sabedoria. É reconhecer que existem batalhas que não foram dadas a nós para lutar. Quem aprende a aceitar o que não pode mudar, descobre leveza e liberdade, porque já não gasta energia contra o impossível, mas concentra forças no que realmente pode transformar. Aceitar o inevitável é confiar que até aquilo que hoje parece sem sentido faz parte de um plano maior e que, no tempo certo, os olhos verão o propósito escondido. Reflexão estoica, dia 47. Título: Aceitar é sabedoria. Marco Aurélio ensinava que aceitar a vida como ela é, sem revolta e sem desespero, é um sinal de verdadeira sabedoria. Ele dizia que não cabe ao homem mudar o curso do universo, mas sim alinhar-se a ele. Para ele, aceitar não é resignação covarde, mas um ato de coragem e de inteligência, porque é reconhecer os limites da própria força e aprender a viver em harmonia com a ordem natural. O sábio não perde energia contra o que não pode ser alterado, mas a direciona para aquilo que realmente pode transformar. Outros filósofos reforçavam essa ideia. Epicteto lembrava que a liberdade nasce quando paramos de lutar contra aquilo que não podemos mudar, e que a serenidade começa quando entendemos essa diferença. Sêneca dizia que a aceitação transforma a dor em aprendizado, enquanto a revolta apenas multiplica o sofrimento. E Sócrates afirmava que a sabedoria está em conhecer a si mesmo e o próprio lugar diante do mundo. Todos eles concordavam que a aceitação é virtude que liberta, porque não nos prende ao impossível, mas nos abre ao possível. Exemplos práticos ilustram isso com clareza. Quando alguém enfrenta uma doença incurável, pode gastar as forças em revolta contra o inevitável ou escolher viver cada dia com mais gratidão. Uma pessoa que perde um sonho pode ficar paralisada pela frustração ou aceitar a perda como oportunidade para um novo caminho. Até mesmo uma mãe que entende que os filhos crescerão e seguirão sua vida, aprende que aceitar essa mudança é parte do amor. Nos dias de hoje, alguém que perde um emprego em meio às transformações do mundo digital pode se revoltar contra a realidade ou aceitar a mudança como chance de aprender novas habilidades e recomeçar. Exemplos globais também ensinam essa lição. Durante a pandemia, milhões de pessoas aprenderam que lutar contra o inevitável era inútil, mas aceitar a nova realidade com criatividade e resiliência abriu portas para novas formas de trabalho, convivência e cuidado. O mesmo vale para as mudanças climáticas. Não adianta negar ou se revoltar contra elas. É preciso aceitar que fazem parte do nosso tempo e agir de maneira consciente para lidar com seus efeitos. Quem resiste apenas sofre, mas quem aceita encontra soluções. A Bíblia também ensina essa verdade em Filipenses capítulo 4, versículo 11. Paulo declara: "Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação." Em Eclesiastes capítulo 7, versículo 14 está escrito: "No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera, porque Deus fez tanto um como o outro." E em Romanos capítulo 8, versículo 38, Paulo afirma que nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o futuro poderão nos separar do amor de Deus, mostrando que a aceitação nasce da confiança. Assim entendemos que aceitar é sabedoria, porque nos permite viver em paz com aquilo que não controlamos. Aceitar não significa desistir de lutar pelo que é justo, mas sim abraçar a realidade como ela é, com fé e serenidade. Quem aprende a aceitar descobre uma liberdade que não depende das circunstâncias, mas da força interior e da confiança em Deus. A aceitação não nos diminui, ao contrário, nos torna mais fortes, porque nos ensina a caminhar com leveza mesmo em estradas pesadas. Reflexão estoica, dia 48. Título: A morte iguala a todos. Marco Aurélio ensinava que a morte é a grande igualadora da humanidade. Ele dizia que reis e escravos, ricos e pobres, sábios e ignorantes, todos encontram o mesmo destino. Para ele, lembrar da morte não era motivo de tristeza, mas de humildade, porque essa verdade nos recorda que nenhuma glória humana é permanente e que todos somos passageiros na mesma estrada. Ele dizia ainda que refletir sobre a morte é aprender a viver, porque quem sabe que o fim virá não desperdiça os dias em vaidade ou arrogância,
mas busca a virtude e a justiça. Outros filósofos reforçavam essa visão. Sêneca dizia que a morte vem igualmente para todos e que a única diferença está em como vivemos antes dela chegar. Epicteto lembrava que não devemos nos orgulhar das riquezas ou posições, porque o fim é o mesmo para todos, e nada do que acumulamos pode ser levado conosco. Sócrates, diante de sua própria morte, mostrou que a dignidade com que vivemos é mais importante do que a duração da vida. Platão também dizia que filosofar é preparar-se para morrer, pois quem encara a morte com serenidade viveu de maneira plena. Todos apontavam que a consciência da morte não deve gerar medo, mas deve moldar a forma como conduzimos nossas escolhas. Exemplos do cotidiano ilustram isso de forma clara. Grandes governantes que dominaram povos hoje são apenas nomes em livros de história, enquanto pessoas humildes que viveram com amor permanecem vivas na memória de suas famílias. Artistas que brilharam diante das multidões acabaram esquecidos, mas pais e mães anônimos são lembrados por gerações pelo legado de amor. A morte não escolhe idade, riqueza ou status. Ela alcança tanto o poderoso em seu palácio, quanto o trabalhador simples em sua casa. Nos dias de hoje, vemos tragédias como guerras, pandemias e catástrofes naturais que mostram que ninguém está imune ao fim, sejam líderes mundiais ou cidadãos comuns. A morte se apresenta como lembrança de que todos estamos no mesmo barco. O contraste entre fama e anonimato também mostra essa verdade. Um atleta que conquista medalhas pode ser esquecido após alguns anos, mas uma professora que formou centenas de crianças permanece viva em cada vida transformada. Em cemitérios não existem alas separadas para ricos e pobres que resistam ao tempo. Todos voltam ao mesmo pó. Essa igualdade diante da morte é um convite a viver sem orgulho e sem apego exagerado às glórias humanas. A Bíblia também ensina que a morte iguala a todos. Em Eclesiastes capítulo 9, versículo 2, está escrito: tudo sucede igualmente ao justo e ao perverso, ao bom e ao puro, como ao impuro, em Romanos capítulo 3, versículo 23. Paulo declara: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E, em Hebreus capítulo 9, versículo 27, aprendemos: aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, em Tiago, capítulo 4, versículo 14. A vida é comparada a uma neblina que aparece por pouco tempo e logo desaparece. Tudo isso nos mostra que a morte é destino comum, mas também convite a refletir sobre a eternidade. Assim entendemos que a morte iguala a todos e que diante dela não há títulos, fortunas ou honras que façam diferença. O que realmente importa não é o quanto acumulamos, mas como vivemos. A morte nos ensina que a vaidade é inútil e que o que permanece é a bondade, a fé e o amor que deixamos. Quem aceita essa verdade aprende a viver com mais humildade, justiça e fé, lembrando que a vida é breve e que a eternidade nos chama, porque no fim, todos somos iguais diante da morte, mas diante de Deus, o que nos diferencia é a maneira como usamos os dias que nos foram dados. Reflexão estoica, dia 49. Título: A perda é lição. Marco Aurélio ensinava que as perdas fazem parte inevitável da vida. Ele dizia que não devemos olhar para a perda apenas como dor, mas como oportunidade de aprendizado. Para ele, perder algo ou alguém nos lembra da fragilidade da existência e nos convida a valorizar mais o que temos. A perda não deve ser vista como castigo, mas como lição que ensina a alma a crescer. Quem encara a perda com sabedoria não a transforma em prisão, mas em escola, porque compreende que a vida é feita de ciclos de dar e de tirar. Outros filósofos também refletiam sobre isso. Sêneca dizia que a perda de bens materiais mostra como eles nunca foram realmente nossos, mas apenas emprestados pelo tempo. Epicteto lembrava que tudo o que amamos é passageiro e que devemos cuidar das coisas e das pessoas como se não fossem nossas em definitivo. Cícero afirmava que até a dor da perda pode ser transformada em sabedoria se enfrentada com serenidade. E Sócrates dizia que ninguém pode tirar do homem o que é essencial, apenas o que é externo. Todos viam na perda não um fim, mas uma mestra silenciosa que nos disciplina,
nos desapega e nos fortalece. Exemplos do cotidiano ilustram isso de forma clara. Quando alguém perde um emprego, descobre que sua identidade não pode estar apenas no trabalho, mas em quem é como ser humano. Uma família que perde bens em um desastre natural aprende que a verdadeira riqueza está na vida preservada e nos laços de amor. Até mesmo a perda de uma amizade ou de um relacionamento pode ensinar sobre o valor do perdão, da humildade e do crescimento interior. Nos tempos atuais, muitos que perderam familiares e rotinas durante a pandemia aprenderam a dar mais valor ao presente, à saúde e ao convívio simples em casa. A perda abriu espaço para reflexões que dificilmente viriam em tempos de abundância. Também vemos países que perdem estabilidade ou riquezas naturais descobrirem novas formas de se reinventar, mostrando que a perda pode se tornar ponto de recomeço. Exemplos históricos também confirmam isso. Povos que perderam guerras e territórios muitas vezes reconstruíram sua identidade com mais força e cultura. Homens e mulheres que perderam tudo em incêndios, enchentes ou crises financeiras se reinventaram e deixaram legados que atravessaram gerações. Até mesmo inventores e cientistas transformaram perdas em aprendizado. Thomas Edison dizia que não fracassou, apenas descobriu milhares de maneiras que não funcionavam. E foi a partir dessas perdas que criou soluções que mudaram o mundo. A Bíblia também fala sobre a perda como lição. Em Jó capítulo 1, versículo 21, Jó declara: "O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor." Em Filipenses capítulo 3, versículo 8. Paulo afirma: "Considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus." E em Mateus capítulo 16, versículo 26. Jesus pergunta: "Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?", mostrando que até as maiores perdas podem nos ensinar a buscar o que é eterno. Em Romanos capítulo 8, versículo 28. Paulo lembra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, incluindo as perdas, porque nelas há também um plano maior. Assim entendemos que a perda é lição, porque abre nossos olhos para aquilo que realmente importa. Ela nos ensina a não nos apegar em excesso, a valorizar o que temos enquanto temos e a confiar que até nas perdas, Deus trabalha para nosso crescimento. Quem aprende com as perdas descobre que nada é em vão, porque até aquilo que dói pode se transformar em sabedoria e força. A perda é dolorosa, mas pode ser mestra, ensinando que a vida é breve, os bens são passageiros e o amor é o que permanece, e que perder nunca é o fim, mas pode ser o início de uma nova forma de viver e de crescer. Reflexão estoica. Dia 50. Título: Sofrimento é mestre. Marco Aurélio ensinava que o sofrimento, por mais duro que seja, pode ser um mestre poderoso. Ele dizia que ninguém deseja sofrer, mas que a dor ensina lições que a alegria muitas vezes não revela. Para ele, o sofrimento lapida a alma como o fogo purifica o ouro, tornando o homem mais forte, mais humilde e mais sábio. Não como castigo, mas como escola da vida. O homem que passa pelo sofrimento e não endurece o coração, sai dele mais profundo e mais humano. Outros filósofos também refletiam sobre isso. Sêneca dizia que as adversidades revelam a grandeza da alma e que só nos tornamos fortes enfrentando provações. Epicteto lembrava que não são as dificuldades que nos destroem, mas a forma como reagimos a elas. Heráclito afirmava que a luta dos contrários é o que gera harmonia no universo. E Aristóteles destacava que a virtude da coragem se manifesta justamente no enfrentar o que é difícil. Todos eles apontavam que o sofrimento não é apenas dor, mas oportunidade de transformação e crescimento. Exemplos do cotidiano confirmam essa verdade. Um atleta só conquista medalhas porque suportou treinos cansativos e dolorosos. Uma mãe suporta as dores do parto para dar à luz uma nova vida. Alguém que passa por tempos de escassez aprende a valorizar as pequenas coisas que antes ignorava. E até mesmo no mundo atual, pessoas que enfrentaram perdas em pandemias, guerras ou desastres naturais se tornaram testemunhas de resiliência,
mostrando que o sofrimento pode produzir solidariedade, empatia e união. Grandes líderes e figuras da história não foram moldados em tempos de conforto, mas no fogo das provações. Exemplos modernos também reforçam essa ideia. Muitos jovens que perderam oportunidades de trabalho ou estudo precisaram se reinventar e descobrir novas habilidades. Empreendedores que faliram em crises econômicas encontraram na dor a força para criar negócios mais sólidos. Pacientes que enfrentam doenças graves aprendem a olhar para a vida com gratidão em cada amanhecer. E até mesmo a sociedade como um todo aprende com o sofrimento, quando catástrofes revelam fragilidades e levam a melhorias coletivas. O sofrimento não apenas ensina individualmente, mas também como comunidade. A Bíblia também ensina que o sofrimento é mestre, em Romanos capítulo 5, versículos 3 e 4. Paulo declara: gloriemo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência experiência, e a experiência esperança. Em Tiago, capítulo 1, versículos 2 e 3 está escrito: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. E em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Paulo afirma: quando estou fraco, então é que sou forte, mostrando que até no sofrimento Deus nos ensina. O próprio Cristo suportou a cruz e transformou a dor em vitória, revelando que o sofrimento pode ser também caminho de redenção. Assim, entendemos que o sofrimento é mestre, porque abre os olhos da alma. Ele nos ensina a valorizar o que importa, a crescer em virtude e a depender de Deus. Quem foge do sofrimento, foge também das lições que podem transformá-lo. Mas quem o enfrenta com coragem e fé, descobre que cada lágrima pode regar sementes de esperança, que cada dor pode se tornar alicerce de maturidade, e que até as noites mais escuras podem preparar o nascer de um novo dia. O sofrimento é duro, mas é mestre, e aquele que aprende com ele nunca mais é o mesmo. Reflexão estoica, dia 51. Título: O fim também ensina. Marco Aurélio ensinava que até o fim das coisas carrega lições importantes. Ele dizia que não devemos temer os finais, porque cada término abre espaço para reflexão e para novos começos. Para ele, o fim não é apenas perda, mas mestre silencioso que nos lembra da brevidade da vida e da importância de valorizar cada instante. O imperador filósofo acreditava que viver sem aceitar os finais é viver em ilusão, como se pudéssemos segurar o tempo nas mãos, quando na verdade ele escorre como areia, inevitavelmente. Outros filósofos também refletiam sobre essa verdade com clareza. Sêneca afirmava que o fim de uma etapa é oportunidade para avaliar o que foi bem vivido e corrigir o que precisa mudar. Epicteto lembrava que nada realmente termina, porque tudo se transforma em outra coisa. Uma despedida pode ser também um recomeço em outro formato. Aristóteles dizia que até o fim de uma ação mostra sua finalidade, porque tudo tem um propósito. Todos eles apontavam que os finais, em vez de tragédias, são pontos de aprendizado, convites à maturidade e à aceitação da ordem natural. Exemplos do cotidiano confirmam essa verdade de forma marcante. O fim de um ciclo escolar pode ser motivo de lágrimas, mas também abre portas para novas fases da vida. O fim de uma amizade pode ser doloroso, mas ensina sobre perdão, humildade e renovação. Até mesmo o fim de um dia, quando o sol se põe, nos convida à gratidão pelo que foi vivido e à esperança pelo que virá. Em nosso tempo, vemos isso com clareza. Quando uma pessoa enfrenta o fim de um casamento, pode descobrir, após a dor inicial, novas formas de amar e de recomeçar. Quando alguém perde um emprego, pode enxergar no fim da rotina anterior a chance de reinventar sua carreira. Até mesmo o fim de um ciclo coletivo, como uma pandemia, carrega lições profundas de solidariedade, de resiliência e de consciência sobre a fragilidade da vida. A Bíblia também ensina que o fim tem valor e propósito. Em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8, está escrito: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas, porque no final vemos os frutos do que foi plantado. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Paulo declara: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé,
mostrando que o fim pode ser coroação de uma vida de propósito. Em Apocalipse, capítulo 20, e 1 versículo 4, é prometido que Deus enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram, revelando que até os maiores finais podem ser transformados em começo de uma eternidade de esperança. Assim entendemos que o fim também ensina, porque nos lembra da humildade de nossa condição e da grandeza de viver cada momento. Aceitar os finais não é desistir, mas reconhecer que eles fazem parte do caminho. É compreender que cada fim é também uma oportunidade para recomeçar mais forte e mais sábio. Quem aprende com os finais não vive de luto eterno, mas de gratidão pelo que foi e de esperança pelo que ainda será, porque todo fim, nas mãos de Deus, pode se tornar o início de uma nova história. Reflexão estoica. Dia 52. Título: Abraço do Destino. Marco Aurélio ensinava que o destino não deve ser visto como inimigo, mas como companheiro de jornada. Ele dizia que lutar contra o que já está traçado é viver em constante angústia, enquanto abraçar o destino é encontrar serenidade. Para ele, aceitar o destino não significa passividade, mas reconhecer que cada acontecimento, bom ou ruim, faz parte de uma ordem maior que conduz à vida. E que o homem sábio encontra liberdade justamente quando aprende a caminhar em sintonia com essa ordem. Outros filósofos estoicos também reforçavam essa ideia com clareza. Epicteto dizia que a liberdade está em desejar que as coisas aconteçam exatamente como acontecem, porque assim nos alinhamos ao curso do universo. Sêneca afirmava que o destino conduz quem o aceita e arrasta quem o rejeita, mostrando que a resistência multiplica a dor. E Heráclito lembrava que a harmonia da vida nasce até mesmo dos contrastes, porque o claro só existe em comparação com o escuro, e o riso só faz sentido porque conhecemos a lágrima. Todos apontavam que abraçar o destino é viver em paz com o que não se pode mudar. Exemplos do cotidiano tornam essa ideia ainda mais concreta. Um agricultor não luta contra as estações, mas aprende a semear e colher no tempo certo. Uma mãe que aceita as mudanças do crescimento dos filhos descobre beleza até na saudade. Alguém que enfrenta uma perda pode se revoltar e se afundar na dor, ou pode abraçar o destino e transformar a memória em força para seguir adiante. Da mesma forma, quem vê uma porta se fechar no trabalho pode reclamar eternamente, ou pode enxergar no fechamento um chamado para buscar novos caminhos, até mesmo em situações coletivas, como crises econômicas ou desastres naturais. Aprendemos que resistir ao inevitável gera apenas sofrimento, mas abraçar a realidade abre espaço para solidariedade, reinvenção e esperança. A Bíblia também ensina sobre confiar no destino conduzido por Deus. Em Provérbios, capítulo 19, versículo 20 e 1 está escrito: Muitos são os planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor é que prevalece. Em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Paulo declara: Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Deus afirma: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança, mostrando que o destino, nas mãos divinas, não é acaso, mas cuidado e propósito.